Estamos aqui mais uma vez para o nosso projeto Acelerando o Seu Espanhol, a nossa aula ao vivo do curso Espanhol com a Lu e o projeto Acelerando o Seu Espanhol. E o tema de hoje é o futuro simple. Para o nosso aprendizado de hoje, nós vamos falar sobre o futuro simple. Bom, então vamos lá, vamos começar aí introduzindo essa questão do futuro. Em espanhol, assim como em português, nós temos duas maneiras de fazer uma referência ao futuro. Nós temos a forma, por exemplo, utilizando o ir mais a mais o infinitivo, que inclusive é uma forma mais comum e é muito parecido com o português. No português a gente usa a mesma coisa, com a diferença da gente não usar a preposição a. Esse futuro é o mais comum no nosso dia a dia. Por exemplo, eu falo assim no português: amanhã eu vou, por exemplo, tomar sorvete. Então eu uso o verbo ir e uso o verbo no infinitivo no português para dar a ideia de futuro, de algo que eu vou fazer no futuro. No espanhol nós temos esse futuro também, mas não é o tema da gente hoje, mas só para vocês entenderem por que eu estou falando disso e dessa comparação. Mas no espanhol eu diria então: mañana voy a tomar un helado, por exemplo, usando o ir mais a mais o infinitivo para trazer uma ideia de futuro. Neste caso deste futuro, é uma perífrase. São dois verbos que se transformam num verbo só. É como se fosse uma frase que trouxesse a ideia de um único verbo. Esse futuro, como eu disse a vocês, é mais comum no dia a dia na fala. Ele é mais oral mesmo, digamos dessa forma. E hoje eu trouxe para vocês o futuro simple. Tem o mesmo valor dessa perífrase, tem o mesmo valor dessa expressão, que é uma expressão com dois verbos. O futuro simples, ao contrário, é um único verbo, é uma conjugação simples, tá? E eu trouxe o futuro simple, que é muito importante, por quê? Porque geralmente se usa mais o futuro simple em situações mais formais e principalmente na escrita. Quando a gente for escrever, por exemplo, um e-mail de trabalho, quando a gente for escrever um memorando, quando a gente for escrever talvez um relatório ou informativo que você vai colocar aí dentro da sua empresa. Então toda vez que for uma coisa mais assim, oficial ou mais comercial, do mundo corporativo, mais formal, se prefere a utilização do futuro simple. Então é interessante isso, que é uma preferência por um termo verbal. Não é uma preferência simplesmente por uma conjugação, mas é uma preferência por um tempo verbal. Então, ir mais a mais o infinitivo a gente usa no dia a dia, como a gente usa no português também. E o futuro simple, que é um verbo simples, é um único verbo, é uma conjugação que se prefere utilizar, então, em situações mais formais e principalmente em documentos escritos. Aqui temos, então, o futuro simple. E eu deixei para escrever depois, para poder exatamente chamar a atenção aqui, que isso aqui, ó, que eu vou falar principalmente, tem a ver com os verbos regulares, tá? Nós vamos trabalhar primeiro com os verbos regulares ou com as conjugações regulares. Então, eu coloquei a terminação aqui do futuro para vocês. Observem, por favor, que aqui, ó, coloquei ele com 3 pontinhos. Coloquei ellos com 3 pontinhos. Por que eu fiz isso? Por uma questão de espaço mesmo, tá, gente? Simplesmente uma questão de espaço. Porque aqui não ia caber, senão ia perder espaço no quadro. Hoje eu preferi testar o quadro branco. E aí, por uma questão de espaço, eu preferi não colocar aqui ele, ella e usted. Mas lembre-se que são 3 pessoas. Ele, ella e usted. E aqui, ellos, ellas e ustedes, que são as pessoas de terceira pessoa, né? Na verdade, ele, ella, terceira pessoa, e usted, que seria segunda pessoa. Então, só para a gente recordar rapidamente a questão dos pronomes, que eu acho que isso é importante a gente relembrar. Por exemplo, nós temos aqui eu, a pessoa que fala. Depois tu, você, a pessoa com quem eu falo. E depois nós temos ele, ella, que é a pessoa de quem a gente fala. Por exemplo, eu falo assim: o Gael não está aqui não, ele está dormindo. Então, Gael é a terceira pessoa de quem eu estou falando e não participa da situação. E aqui dentro também nós temos o usted, como eu falei com vocês, é uma questão simplesmente de espaço, mas vou colocar aqui só para relembrar, usted pequenininho, ó, para vocês relembrarem que usted é igual tu, os dois são equivalentes como pronome de segunda pessoa, é a pessoa com quem eu falo, a quem diretamente eu me dirijo. E qual é a diferença? A diferença é que o tu é tratamento
informal. E usted é tratamento formal. Então, só para lembrar vocês sobre isso. Então, coloquei aqui quais são as pessoas, quais são os sujeitos e coloquei aqui as terminações relacionadas ao futuro simples. Como que a gente conjuga um verbo, então, no futuro simples? Gente, o futuro simples, acho que o próprio nome já diz, né? Simple significa simples. É a coisa mais simples do mundo. Nós temos essa terminação, a gente pega o verbo no infinitivo e junta com a terminação. Acabou. Como, professora? Como é que é, professora? O que você disse? É isso mesmo que você ouviu. Nada além disso. Você pega o verbo no infinitivo e junta com essa terminação. Acabou. De novo, ó. Pega o verbo no infinitivo e junta com essa terminação. Acabou. Professora, qualquer verbo? Qualquer verbo que seja regular. Qualquer verbo que seja regular, o que nós vamos fazer? Pega o verbo no infinitivo e junta com a terminação. Ah, mas o que é um verbo no infinitivo? O verbo no infinitivo é aquele verbo que ele não foi conjugado. Ele está na sua forma mais primitiva, digamos dessa forma. Por exemplo, em português, fazer, correr, comer, dormir, sair, partir, ver, falar, estar. Qualquer desses verbos, se a gente não conjuga, ou seja, terminando em AR, ER ou IR, este verbo está no infinitivo na sua forma mais primitiva. Nós vamos pegar esse verbo no infinitivo e vamos juntar aqui com essas terminações e automaticamente nós temos o verbo conjugado. Vamos lá, vou mostrar para vocês, quer ver? Olha só. Por exemplo, suponhamos que eu quero conjugar o verbo comer. Pode ser o comer? Vocês sabem que eu adoro comer, né, gente? Então vamos conjugar o verbo comer? Então olha só, nós temos o verbo comer. Vou colocar ele aqui em cima, ó. Comer. O infinitivo dele é esse, comer. O que eu vou fazer? Vou colocar a terminação aqui primeiro. Então coloco a terminação que é essa mesma que eu já tenho aqui, ó. E, as, a, emos, eis e an. O que eu faço depois? Pego o verbo comer e jogo ele aqui, ó. Então, yo comeré. Tu comerás. Él comerá. Nosotros comeremos. Vosotros comereis. E ellos comerão. Acabou, é isso. Simplesmente isso. Ah, mas funciona para qualquer verbo terminado em AR? Sim, desde que ele seja regular. Funciona para qualquer verbo terminado em ER? Sim, desde que ele seja regular. Funciona para qualquer verbo terminado em ER? Em IR? Sim, desde que ele seja regular. Você pega o verbo no infinitivo e junta com essa terminação. Acabou. Você tem o verbo conjugado. Bom, vou dar um exemplo aqui que sempre é uma dúvida. Por exemplo, quando a gente fala de verbos irregulares, nós falamos que os verbos irregulares, eles apresentam determinada irregularidade em determinado tempo verbal. Mas eu não posso falar que um determinado verbo é totalmente irregular em todos os tempos. Porque tem verbos, por exemplo, que eles vão ser irregulares em certo tempo e não vão ser em outro tempo. É o caso, por exemplo, do verbo ir. O verbo ir, ele no presente do indicativo é irregular, tanto no português como no espanhol. Yo voy, tu vas, él va, vamos, vais e van. Ele é irregular. No passado também. Yo fui, tu fuiste, él fue, fuimos, fuiste, fueron. Agora, no futuro, ele é irregular? Não, não é irregular. Ele é um verbo regular. Como que eu vou conjugar o verbo ir, então, no futuro? Uai, o que eu falei com vocês agora há pouco? Para conjugar um verbo no futuro simples, como é que a gente faz? O verbo no infinitivo, mais a terminação. O verbo no infinitivo, mais a terminação. Qual é o verbo? Não é o verbo ir? Pego o verbo ir e jogo aqui na terminação. Terei o verbo conjugado. Quer ver? Olha só. Yo irei. Tu irás. Ele irá. Nosotros iremos. Vosotros ireis. E ellos
irão. Estão vendo? Então o verbo ir, que é um verbo que normalmente é irregular, no caso do futuro ele não é irregular. Outro verbo também que cai nessa brincadeira que é o verbo estar. O verbo estar, por exemplo, ele é irregular no presente, eu estou. É irregular no passado, eu estuve. Mas no futuro simples ele não é irregular. Eu diria, eu estarei, tu estarás, ele estará. Então não existe irregularidade para o verbo estar no futuro simples. Então não são todos os verbos que a gente normalmente está acostumado, que serão também irregulares, que vão ter essa irregularidade também neste tempo verbal.